E aí, meu fera, voltamos para cá para falar de modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ou, como eu já falei para vocês, que é uma sigla em inglês, que gosto muito de chamar dessa sigla, né? A galera V. Opa, V. Seber. Certo? Valência Shell Eletrônico Pars Repulsion. Bom, então, essa teoria, esse modelo, né, ela foi sugerida por dois carinhas. Vou escrever o nome deles aqui a título de conhecimento, né? Sidgwick, deixa eu aumentar aqui. Sidgwick, acho que é isso. Vig e Powell. Então, em 1940, esses dois caras sugeriram que a forma geométrica de uma molécula poderia ser determinada pela sua distribuição no espaço. Mas isso dependia de quê? Dependia do que a gente viu na aula passada. Dos pares de elétrons ligantes e dos pares de elétrons não ligantes do nível de valência de cada átomo. O nível de valência é a última camada, certo? E para que esse arranjo seja estável, a repulsão entre esses pares deve ser praticamente nula, ou seja, eles vão ficar tão afastados que a repulsão vai ser nula. E para que isso ocorra, eles devem estar situados no espaço o mais afastado possível. Então, por exemplo, nós temos aqui o exemplo que eu fiz para você da molécula do CH4, do metano, certo? Então, a teoria é simples. Então, a teoria diz o seguinte, que esse par de elétrons aqui, esses quatro pares de elétrons, vão estar tão afastados, de modo que esse afastamento faça com que lhe dê a maior estabilidade. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que quanto maior for o afastamento da molécula, a repulsão entre os pares vai ser mínima, porque eles vão estar tão afastados que não vão conseguir mais se repelir, certo? Então a repulsão seria mínima. Isso vai lhe conferir uma maior estabilidade. Beleza? Então, o que a gente pode concluir? Ao redor, para a gente ser mais específico, ao redor do átomo central, que no caso aqui é o carbono, os pares eletrônicos ligantes e não ligantes, no caso do CH4, todos são ligantes, né? Porque todos estão fazendo ligação. Lembre-se que o CH4 eu já desenhei para você algumas vezes, somente nas aulas passadas. Está aqui, ó, a geometria. Ainda é um pouquinho inclinado para cá, sim. Ou para lá ou para cá, tanto faz. Então, ao redor desse átomo central, você vai ter os pares de elétrons ligantes, não ligantes, no caso do CH4, como eu falei, todos são ligantes, né? E que se repelem, tendendo a quê? Tendendo a ficar tão afastado quanto possível para lhe dar o quê? Uma maior estabilidade. E isso vai formar os ângulos aqui, ó, certo? Entre as ligações que a gente vai falar daqui a pouco. Por exemplo, nesse segundo desenho aqui, eu tenho um corte aí, uma estrutura hipotética de um quadrado, né, de um plano do metano, isso aí continua sendo metano. Mas quando você compara essa estrutura com a da figura aqui, ó, da figura ao lado, quando você compara esse metano aqui com a figura aqui ao lado, do seu lado esquerdo, você vê que os átomos da estrutura desse quadrado, na verdade do quadrado, esse quadrado aqui está no mesmo plano, certo? Se você estivesse cortando ele numa folha de papel.
Mas a estrutura do metano, na verdade, ela é tetraédrica. Ela é uma estrutura tridimensional. Isso a galera já sabe, certo? Já fizeram experiências e pesquisas para saber que essa geometria do CH4 ela é tetraédrica, certo? Então, o que é a teoria de repulsão? A teoria de repulsão diz o seguinte, que os pares de elétrons vão estar tão afastados que a repulsão entre esses elétrons, porque os elétrons vão se repelir, porque tem a mesma carga, vai diminuir, tanto que vai lhe conferir maior estabilidade. Exatamente o que aconteceu com os nossos balões da aula anterior. Certos balões se afastam de uma maneira, quando você vai amarrando eles, né, eles vão se afastando de uma maneira que lhe dá o quê? Maior estabilidade. Então, se você imaginar que cada balãozinho daquele, por exemplo, como se você tivesse aqui no CH4, 4 balões amarrados. Por que, Sandrão? Porque a gente também vai falar muito agora de nuvens eletrônicas. Eu tenho uma nuvem eletrônica aqui, uma nuvem eletrônica aqui, uma nuvem eletrônica aqui e uma nuvem eletrônica aqui, só que de pares de elétrons ligantes. Então, por exemplo, se 4 balãozinhos se amarrarem, eles teriam mais ou menos essa configuração de um tetraedro. Beleza? E o bacana é que essa estrutura, essa teoria, ela explica as estruturas espaciais de um monte de cara. Por exemplo, entre eles o próprio CH4, que eu fiz agora, certo? A estrutura do PCl5, a estrutura do SF6 e até mesmo a estrutura também da amônia e da água. Lá vai eu desenho da amônia de novo, ó, da água. Ok? Nesses dois últimos exemplos aqui, eu quero até frisar o seguinte, que aqui os pares de elétrons não ligantes têm influência na geometria espacial, porque esses 4 primeiros aqui, ó, esses 3 primeiros, desculpas, eles não têm pares de elétrons não ligantes. Todos os pares de elétrons estão ligados. Então, a gente agora já vai aprender no que se baseia o RPECV. Sandra, é outra sigla, é? Não é a mesma, na verdade. É porque é em português, ó. Repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Bacana? Então, do que se baseia a repulsão dos pares de elétrons da camada de valência? Ela se baseia no seguinte: o número de átomos das moléculas, as ligações do átomo central, ou seja, o átomo que está ligado a outro átomo da molécula, e se o átomo central possui ou não pares de elétrons disponível, ou seja, que não estão fazendo ligação. Por exemplo, olha aqui o caso da amônia. Aqui, ó, NH3. Eu fiz aqui a amônia para você, ó, NH3. Tá agarrando, meu pincelzinho aqui tá agarrando. NH3. Essa amônia. Aqui eu tenho a água. Olha a diferença dessas duas estruturas espaciais. Observe que aqui eu tenho um par de elétrons não ligantes, ou seja, isso aqui vai me dar uma nuvem de elétrons não ligantes, uma nuvem eletrônica aqui, outra nuvem eletrônica aqui. Você observe que até espacialmente elas estão distribuídas de maneiras até parecidas. Como, Sandrão? Eles estão formando aqui uma pirâmide, tá vendo? Um tetraedro, que daqui a pouco vou fazer um aprofundamento para você bacana sobre isso aí. Só que se você observar, você vai observar que, embora espacialmente, contando com os pares de elétrons ligantes e não ligantes, eles têm a mesma geometria, o ângulo entre as suas ligações são diferentes. Ó, na amônia é 107 e na água é 105 graus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os pares de elétrons não ligantes, que no caso a amônia tem 1, mas a água tem 2, está influenciando
no ângulo de inclinação entre as ligações e, logicamente, está influenciando na geometria espacial, na geometria molecular dessas duas moléculas. A gente vai ver daqui a pouco que a da amônia, sua geometria molecular é piramidal e o da água é angular. Porque a geometria molecular que a gente vai estudar agora, as primeiras aulas agora, leva em conta apenas os pares de elétrons ligantes. Bacana? Não vamos falar ainda dos pares de elétrons não ligantes, aí vai ser um aprofundamento que o Sandrão vai fazer para você. Ok? Então, já fica sabendo que a sobra dos pares de elétrons não ligantes influencia na geometria. Eles vão empurrando as ligações, como acontece aqui, ó, e aqui, na amônia e na água. Eles vão empurrando de maneira que a distância entre eles seja ao máximo, a repulsão seja mínima e lhe confiram a maior estabilidade. Ok? Então, fique com a gente e vamos para a nossa próxima aula.